Bem-vindo ao Literatura e Outras Leituras, um espaço em que eu, José Fábio e Solema Oliveira ficamos falando sobre coisas, livros de uma forma bem aleatória, sem um objetivo geral. Essa semana, entretanto, nós temos um objetivo que é falarmos aí da literatura clássica de terror e escolhemos alguns autores, alguns livros para a gente sair comentando algumas coisas. E como dia 25 de outubro, estamos em 2021 ainda, ou já, eu não sei qual das duas coisas. Dia 20, não acaba. Dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Nós resolvemos então fazer algumas conversas aí sobre o livro e resolvemos então homenagear a literatura clássica de terror. Por quê? Porque talvez porque Halloween, dia dia 31 e tudo mais, dia do folclore, ou seja, as vésperas do Halloween, né? É um bom motivo. livros importantes aí da literatura clássica do terror. Primeiro, o de todos, né? Frankenstein, o Prometeu Moderno. Que é um título maravilhoso, né? Prometeu Moderno. Para mim, esse é o título, Prometeu Moderno. Que, esse aqui é um livro único, que ele consegue uma coisa quase assim rara na literatura. Ele consegue inaugurar dois gêneros literários distintos, tanto o gênero do horror, terror, quanto o gênero da ficção científica. Não, obviamente, que anteriormente não existissem obras nessas linhas e tudo mais, mas basicamente aqui ele fecha os elementos assim que... No caso do Frankenstein tem uma coisa interessante que é como a Mary Shelley trata a obsessão, né? A obsessão é um tema importante desse romance, porque o médico, o tempo todo, ele é obcecado por uma ideia, né? Isso. É que a distância entre o suspense e a vida real e a ficção é exatamente essa, né? A obsessão do médico aqui, ela acaba se transformando num projeto, e o projeto acaba se transformando numa coisa de fato, né? Ele consegue criar um monstro, ele tem uma criatura que foi feita das mãos dele, que na vida real não poderia acontecer, e prolonga essa ideia da obsessão, né? A coisa é bem discutida e caminha ao longo do livro, né? Ou seja, ele materializa o sentimento, né? Materializa essa ideia. E por isso entra o que você falou, né? A ficção, né? Uma ficção científica. Não sei. E o bacana que para mim que eu acho muito desse livro é que ela acaba fazendo uma coisa interessante que tem muito, que é recorrente em diversos clássicos do terror, principalmente do século XIX, entra no XX, que apesar que o que inspirou lá o Frankenstein, obviamente, foram histórias de terror, tem até do Fantasmagonia, que era uma coletânea de contos alemães, se não me engano, que dizem que chegou também a inspirá-los a fazer a famosa aposta entre a Mary Shelley, o Byron, o futuro marido dela lá, e o... John William, não é? John William Polidor, se não me engano. Que era o médico do Byron, que estava lá, não o médico do Byron, ele era um personal administration de drogations do Byron. Estava lá pro Byron ser drogado de uma forma segura. É o que não acontece em Pulp Fiction, né? É o que não acontece em Pulp Fiction. Só depois. O grande caso é o seguinte, que o interessante no Frankenstein é que ela vai trazer o terror para uma coisa que era como geralmente o terror estava no sobrenatural. No sobrenatural em si. Só que aqui ela vai trazer o temor para o próprio homem, né? Tanto que o irônico do Frankenstein é que o vilão não é a criatura. O vilão é quem dá título ao livro, que é o Victor Frankenstein. A criatura, ela quer entender o porquê da existência dela. Exato. Né? Mas esse é o pior terror, né? O pior no sentido de que é o melhor no sentido de que ele assusta mesmo de verdade, e o pior no sentido de que realmente faz um estrago, né? Exato. Porque as coisas que você pensa que são possíveis de acontecer, pelo menos para mim, assustam muito mais, né? Se assim, uma criatura forte, sei lá, criada da mente obscura de um médico, que se assemelha ao homem, é humanoide, né? E que ronda por aí, de repente pode te encontrar, isso é muito mais assustador do que, por exemplo, um fantasma, uma coisa maluca, ou um ser sobrenatural, né? Eu acho que a imitação do dia a dia, do indivíduo que você pode encontrar na rua, só que com características ampliadas, assusta mais do que a coisa totalmente fantástica. E tem uma coisa legal nesse livro, que basicamente a interpretação que mais recorre é o seguinte: é isso que acontece quando o homem se aproxima de tentar se tornar Deus, ou seja, dar vida, criar vida, que é o nosso limite. Nosso limite é a morte, nosso limite é a possibilidade de criar vida, pelo menos assim a vida não de uma forma biológica clássica.
Mas o interessante que eu penso aqui é o seguinte, ironicamente, a ideia do Frankenstein, ou a visão que o Victor Frankenstein tem da sua criatura, ou seja, uma criatura boa, apesar de forte, menos inteligente, seria basicamente a ideia de que criança, né? Deus teria da sua própria criação. Porque é o seguinte, o que é o ser humano na concepção clássica para Deus? Basicamente, são seres que têm um potencial, mas precisam de orientação. É isso que você falou, bem interessante. E você pode levar esse discurso para as críticas, obviamente, já deve ter milhares de coisas escritas sobre isso, porque não é um livro novo, mas assim, a criatura, o que o médico quer? O médico quer dominar a vida. Isso. Então ele quer ter controle sobre, por exemplo, a morte, que não quer que as pessoas morram, não quer morrer ou não quer que a morte seja um fato. Aí ele acaba criando, do experimento dele, um ser que ele não domina, não controla. Então esse dilema, Deus cria, mas tem o dilema religioso, né? Mas tem uma quantidade de livre-arbítrio que é possível. E eventualmente os erros, os deslizes, as coisas que vão acontecer não são controladas pelo ser que cria. E é isso que acontece com o monstro, né? Isso. Que é bom lembrar, o Frankenstein é o médico. Isso, não, esse é o cinema que jogou o Frankenstein como monstro. Acho que foi inicialmente com o cinema. Acho que é erro das pessoas, né? Porque o Frankenstein... Eu lembro, quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, as pessoas sempre falavam assim, o fulano fez um Frankenstein. Na verdade, ninguém faz um Frankenstein, porque o Frankenstein é o médico, né? Não, sim. A mistura de peças, né? Aquela coxa de retalhos, o ser criado com várias partes, é o monstro. Exato. Né? Que não é nomeado hora nenhuma. Não, porque ele representa uma série de coisas, né, simultaneamente. Não, sim. Na verdade, o lance é que, basicamente, o Victor Frankenstein, o subtítulo é o que diz o que é o livro, né? O Prometeu Moderno. Ou seja, o que é o Prometeu... Você que roubou o fogo dos... Tem duas versões clássicas do Prometeu que tem variações, né? Uma é que ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, que é a versão que muita gente gosta de utilizar. E tem outra versão que o Prometeu ele era o escultor dos Zeus e tal, não sei de qual do deus especificamente. Então, uma das versões diz que o próprio Prometeu criou o homem e o próprio Prometeu usou o fogo divino para dar vida ao homem. É uma das versões assim que é menos conhecida, mas... Forja de Vulcano. Exato, que é menos conhecida, mas que também faz parte, que está dentro do mesmo princípio. Ou seja, entregou algo ao ser humano e tal, que... E a ideia do Prometeu moderno, ele faz isso, só que ele não faz isso a partir do princípio religioso, aqui, ou divino. Ele faz a partir do princípio da ciência, que era o que estava em voga na época, né? Sim. Essa ideia do Prometeu é a ideia do William Blake, né? Ele concebe uma ideia do humano como criatura feita com algo de divino dentro dela, como se guardasse dentro de si o fogo, né, dos deuses, que é o fogo que o Prometeu roubou. Eu acho que a grande sacada, o grande temor que... Eu acho que o que assusta, pelo menos no meu ponto de vista no Frankenstein, é o seguinte. É o temor que se tem, assim, até que ponto nós podemos mudar o que a gente acha que é a nossa natureza. Porque o grande lance é o seguinte. O Victor Frankenstein ele consegue criar vida. Ele consegue dar vida àquele ser. Aquele ser sai do controle dele. E a partir do momento que o ser sai do controle dele, ele se sente responsável pelas atitudes daquele ser. Ou seja, ele é um sujeito capaz de dar vida, mas ele não é um sujeito capaz de deixar viver. Sim. Justamente esse é o lance. E o problema é o seguinte, o monstro, apesar dele considerar mais burro que ele, nesse caso, é um monstro muito mais forte. Ou seja, ele criou algo que em alguns pontos é superior a ele e ele não tem o controle. Que é o grande temor que... Mas eu acho que a ideia, o dilema do médico, do Frankenstein, é que ele não cria essa criatura com o objetivo de dar para ela vida e sustentar essa vida. Então ele não tem maturidade para poder viver com o monstro. Ele não sabe lidar com isso porque o objetivo dele não era esse. E ele esqueceu que quando o monstro nasce, ele começa a ter críticas sobre si mesmo, opiniões sobre as coisas. Apesar de ser bastante ingênuo como uma criança, ele quer saber qual que é o papel dele no mundo. E quem vai dar a resposta para ele? Que aí entra a sacada dramática, né? Ele tem que voltar para perguntar para o pai, né? O pai é o Frankenstein, né? Exato. Que não tem maturidade para lidar com a cria dele. É de certa forma uma coisa meio Jardim do Éden, né? Isso. Mas assim, com uma série de implicações, né? Implicações psicológicas, sociológicas e uma série de coisas bacanas que você pode discutir ali, né?
Acho que é aí que está, na minha percepção, pelo menos no meu ponto de vista, é aí que está o terror da coisa. Né? É justamente isso. Não, tipo, eu sou capaz o suficiente, eu consigo gerar vida e eu não sei o que eu faço com ela e aquilo pode me destruir. É justamente a grande sacada não é ser capaz de gerar vida. A grande sacada é ser capaz de criar algo com o seu conhecimento, mas o que é criado está para além do seu próprio conhecimento, que é o temor que se tinha na ciência na época, que é justamente aquele ponto de que até que ponto a ciência pode gerar conhecimento, até que ponto que ela pode lidar com aquele conhecimento. Sim, a coisa, o advento da novidade, né? E engraçado porque nessa época esse dilema ele é comum, né? Grandes ideias ficcionais, né? Geram esse tipo de situação, né? A gente faz isso, mas pode perder o controle. Então a ciência é importante, mas você pode criar coisas absolutamente não manipuláveis, não controláveis, né? Como se fosse a máquina do tempo, do H.G. Wells, né? O extrato humano do William Blake. Ele inclina-se tomado por temores sagrados e rega o solo com lágrimas. Então, a humildade enraiza debaixo de seus pés. Logo se alastra a ação desconhecida do mistério sobre sua cabeça. A lagarta e a moça alimentam-se do mistério. Então, ele tem essa coisa do ser que tem dentro de si a semente ou a centelha da criação, né? Que é aquilo que a gente estava falando, como o fogo que o Prometeu rouba dos deuses na mitologia e tal. Mas é só porque eu lembrei, o abstrato humano ele faz uma referência a esse tipo de criatura, né? A criatura que tem, ao mesmo tempo, o lastro com o Criador, mas tem alguma independência, porque ele pensa sobre si mesmo, né? É como se fosse aquela anedota de uma sociedade de cavalos, que de repente, do nada, eles adquirem consciência. E se eles adquirem consciência em algum momento, eles vão se perguntar, por que a gente vive? Quem criou? Quanto tempo eu vou viver? E será que vale a pena viver? Então esses dilemas começam a... E aí você vai voltar obrigatoriamente ao passado. De onde você veio, né? Porque esses dilemas são naturais, né? Em algum momento ele pode não fazer parte, porque o deslumbramento é muito grande. E depois do deslumbramento começa a vir a realidade. E aí a presença, a expectativa da morte, a expectativa do não ter função. No caso do Frankenstein é que ele é horrível, né? E ele não é aceito. Isso, não, é algum problema. Lembra até o Douglas Adams, quando gerador de partícula, cria uma baleia do nada. E a baleia, o que eu sou, tal, o que é aquilo, é o chão, e a baleia, enquanto está adquirindo consciência, ela é criada no espaço e se arrebenta no chão. Frankenstein, na verdade, ele joga um dilema que já existia na época e ainda hoje para em cima da ciência, que é até que ponto a ciência tem domínio sobre si mesma, até que ponto a ciência é capaz de criar algo e controlar essa criação dela. Que na verdade não é só da ciência não, isso é de uma forma geral. Você pega a religião e tal, toda a criação humana padece desse pequeno problema, né? Você cria algo, você estabelece um objetivo, só que ao estabelecer o objetivo, você esquece de pensar de uma forma mais clara e mais minuciosa nas consequências que aquilo pode gerar. Ou seja, o Victor Frankenstein queria criar a vida. Ele esqueceu do principal, o que eu vou fazer se esse negócio der certo? E quando deu certo... Ocorre um dilema interessante na relação médico e monstro, no caso aqui, né? O Frankenstein e o monstro de Frankenstein. Que é o seguinte, essa dualidade religião-ciência ou crença-religião é uma coisa curiosa, porque nos dias que a gente está vivendo agora, a gente vê muitas pessoas falarem assim, ó, especialmente nos noticiários. Tenha fé na ciência, acredite na ciência. Porque a ciência, na verdade, ela se baseia no método. E baseando-se no método, a crença das pessoas nela não é necessária. Você não tem que acreditar, né, na ciência. A ciência se baseia no método. E baseado no método, a coisa é mais ou menos certa, né? Porque ou funciona ou não funciona. Se você consegue reproduzir um evento, um experimento, aquilo lá é cientificamente fácil de ser provado, porque você consegue reproduzir, então você acaba desenvolvendo teses, teorias, ou hipóteses, ou eventualmente até leis. Então, não carece de crença. Mas o monstro de Frankenstein, ele não é o cara, para fazer um análogo, dado a esse tipo de relação com o Criador, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você acredita em Deus, você acaba tendo esperança.
E tendo esperança, você não precisa se preocupar, por exemplo, se as coisas têm lógica ou não. Basta que você acredite e o mais ele fará. O monstro, em algum momento, ele percebeu que a situação dele era grave, porque ele é a criatura mais destoante de todas, e ele volta para exigir de alguém que explique para ele o que ele é. Ele não se deu o direito de falar assim, não, eu vou viver minha vida e eu acredito que o meu Criador tem esperança e essa coisa. Então parece também que existe aí um dilema, crença, ciência, razão. Isso aí me leva a pensar o seguinte, que Não sei se eu acho que isso aí é mais assustador do que eu tinha pensado inicialmente sobre o livro, que é o seguinte. Teoricamente, beleza. O homem existe, ele em algum dado momento não conhecia do seu passado e tal, aí surge a ideia de Deus, que é aquele ser que você não sabe a origem e tal, mas que de alguma forma é perfeito, que dá sentido à sua vida. O monstro Frankenstein é o seguinte, ele tem um problema drástico. Ele sabe quem é seu criador e sabe que o criador dele não é Deus. Ou seja, o cara tá... Ele é provavelmente a maior vítima possível de se imaginar. Porque justamente a pessoa que deu vida a ele, o ser que deu vida a ele, é um ser mais imperfeito do que o próprio monstro. Então o fato é, como que é possível construir o sentido de uma vida em cima disso? Isso aí deve ser uma coisa, pensando na parte da visão social, algo aterrorizante. E até uma ironia gigantesca com que é o ser humano, né? Uhum. Que cria tantas explicações e tudo mais que... Mas existe assim, de cara, de pronto, tem mesmo uma relação razão e fé, e o médico representa a razão o tempo todo, porque ele é o cientista, e o monstro representa a coisa íntima, esperança ou crença, mas essas papéis se invertem quando o monstro não aceita de bom grado, ele não é uma ovelha que vai para o abate, né? De boa vontade. Ele quer exigir o direito de saber a função ou o que a vida dele representa. Bom, para encerrar, vou ler isso aqui, vamos fechar encerra isso. O que a gente falou com o poema abstrato humano do William Blake, que na minha opinião ele revela um pouco da chama que existe na criatura, né? No spawn. Não é Os deuses da terra e do mar buscaram encontrar na natureza esta árvore, mas essa procura foi em vão. Ela cresce no cérebro humano. É como se fosse a centelha, né? A chama, essa coisa que dá a vida, que foi que o Frankenstein eventualmente não achou que poderia surgir no monstro. Né? Eu acho que esse aqui eu não vou nem editar de jeito não, esse vídeo. Eu vou deixar desse jeito porque combina exatamente com a percepção que se tem moderna do Frankenstein. Um monte de coisas aleatórias e cabe a quem eventualmente ver esse vídeo montar essa coisa. A ideia hoje era conversar aleatoriamente e o objetivo foi feito. Gostou ou não gostou do vídeo? Piadinha à parte aqui. Piadinha é uma pergunta, na verdade, que pode virar uma piada. O Robert De Niro é um bom monstro? O Robert De Niro eu não sei o que é o Robert De Niro. Agora eu não vou dar conta de responder o que é o Robert De Niro. No filme do Kenneth Branagh, ele é o monstro do Frankenstein. Pô, eu não vi esse filme. Agora bagunçou.